meus amigos, muito bem-vindos à nossa aula 2 dos 7 dias para o propósito de uma vida em paz. E hoje nós vamos falar sobre o que é uma personalidade borderline. O borderline é uma palavra inglesa que significa fronteiriço, quer dizer, a fronteira. É como que uma linha que está à margem, né? A linha onde fica a margem. Tem ali um limite. E isto é muito visível quando encontramos uma pessoa com esta personalidade borderline, que é uma pessoa que vive no extremo, está sempre à beira da linha da margem. Ela nunca tem ali um equilíbrio de estar no meio, ela está ou aqui ou de lá. Se há uma linha limitando deste lado, ela está próximo à linha e sempre para ultrapassar. É como que aquela pessoa que está em uma corda bamba, está sempre... Uma vez eu me lembro de uma pessoa que a gente fez um atendimento e ela sempre dizia que sempre assim, ela já acordava todos os dias, ia, né, viver seu dia a dia, e todo momento ela tinha sempre aquela impressão de estar em uma corda bamba para cair ou para um lado ou para o outro. Ela estava sempre ali naquela corda bamba. Inclusive, vou até deixar aqui uma dica de leitura para vocês, da doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela tem um livro, o título do livro é Mentes que Amam Demais. Então, dá para ter uma noção aí do extremo, né? Da linha de extremo. Então, nós vemos uma característica fundamental, né, que se perceptível em relação às emoções e os sentimentos de uma pessoa, um borderline, são ciúmes, raiva, impulsividade, baixa autoestima, instabilidade, né? Como eu disse, aquela impressão que está sempre numa corda bamba e prestes a cair para um lado ou para o outro, medo de rejeição. Então, alguns dos comportamentos, né, que apresenta uma pessoa com as características de um ser borderline. Então, a vida para um borderline, ela pode ser de tudo, menos uma vida tranquila. É sempre ali aquela pressão, né, digamos assim, aquele sentimento de que está sempre ali no limite, está sempre à margem, né? Está ali, ou seja, a margem não está sempre ali para cruzar a linha da margem. Então, borderline, a vida pode ser, né, de tudo, pode ter ali de tudo, pode ser uma vida menos tranquila, agita o tempo inteiro, há excesso em tudo o que dizem, o que fazem, exageram em sentir, em pensar e em agir. Tudo é de maneira exagerada. Vivem sempre nos limites. E o primeiro limite que nós observamos na característica de um borderline são os limites das emoções, né? A pessoa, ela vive sempre no limite das emoções, principalmente as emoções afetivas, né? A afetividade, que é o sentimento central e o mais difícil de ser estruturado, de ser pessoa com um diagnóstico de borderline. Os transtornos de ansiedade, estresse pós-traumático, né? A pessoa tem ali um trauma e aquele estresse. Transtorno de personalidade antissocial, ou chega até mesmo beirar a psicopatia, depressão, ciclotimia, bipolaridade, até mesmo TDAH. O borderline apresenta uma coleção destes diagnósticos psiquiátricos. Então, muitas vezes, em uma consulta, a ilusão de que
há um diagnóstico, né, psiquiátrico de algum desses transtornos, e quando de repente aquela confusão que vai aprofundando e encontramos ali mais outro diagnóstico, mais outro. Os borderline, eles podem ser diagnosticados por diversas facetas de diagnóstico psiquiátrico, formando, né, dando ali a ilusão de que foi diagnosticado ali uma bipolaridade, uma depressão, um transtorno de personalidade. Mas, na verdade, quando se aprofunda, vamos buscar ou vamos chegar a uma conclusão de que, na verdade, não é apenas um desses diagnósticos, é uma fusão de vários transtornos psiquiátricos, quando os limites da mente de um borderline, eles são tênues e frouxos, né? Há aquele desequilíbrio completo. A personalidade borderline. O que é a personalidade borderline? A borderline é uma maneira de existir, uma maneira de ser, os comportamentos que a pessoa tem ali todos os instantes. Como eu disse, quando a gente vai fazer um diagnóstico de um borderline, podemos ter a ilusão de diagnosticar ali alguns tipos de transtornos psiquiátricos, mas na verdade um desses transtornos psiquiátricos, para uma pessoa comum, uma pessoa normal, acontecem, né? Podemos diagnosticar esses transtornos em momentos pontuais, em determinado tipo de fase, né? Que acontecimentos ali com a pessoa, se desenvolve este tipo de diagnóstico que podemos ter. Mas o borderline são as variedades de humor, estão presentes no dia a dia, estão sempre presentes. Eles não se limitam só a determinada fase, a determinados acontecimentos que, né, envolvem ali, provocam emoções e sentimentos. Já os transtornos psiquiátricos que diagnosticamos em pessoas normais, eles são apresentados em momentos específicos, ou em acontecimentos pontuais, né? Aconteceu aquilo, então a pessoa desenvolveu aquele transtorno. Mas o borderline, o dia a dia, ele está apresentando, talvez durante o dia ele apresenta dezenas de transtornos psicológicos, tudo assim devido a coisas do momento, né? Às vezes, como eu disse, de extremos, às vezes no mesmo extremo que está eufórico, cheio de alegria, já está deprimido. Isso tudo no mesmo dia, talvez numa manhã se passa ali por vários tipos de diagnósticos de psiquiatria, né? De problemas psiquiátricos, mas é uma vida normal para um borderline. Para ele é normal estar sentindo e vivendo daquela maneira, naquele extremo, naquela, como eu disse, que a vida de um borderline pode ser tudo de menos tranquila, porque todo momento pode sair de um extremo e ir para o outro. Os borderline, os transtornos que acontecem, né? Eles têm relações estreitas, muito estreitas, com acontecimentos imediatos, né? Aconteceu ali uma frustração, uma rejeição, ou simplesmente foi contrariado, né? Foi contrariado ali, então já se manifesta algum tipo desses transtornos que poderíamos identificar como um transtorno psiquiátrico. Quando, pelo outro lado, uma pessoa comum já teria ela vai se desenvolvendo, né? A pessoa não apresenta ali de uma vez, vai se desenvolvendo, a pessoa tem ali uma frustração, aí ela se recolhe e, né, vai pensando, vai sentindo e de repente se agrava até um quadro de depressão. Mas o borderline já assim, ele vai de uma euforia, de uma alegria,
para uma depressão assim em questão de minutos, né? Questão de horas, a pessoa pode sair ali de um estado de exaustão, de felicidade e partir para um estado como que se fosse uma depressão. Reparei agora que eu estou olhando aqui para a câmera errada o vídeo todo. Estou gravando hoje com a câmera externa e estou olhando aqui para a câmera do computador. Mas vamos lá. Então, por exemplo, a depressão, né? Uma ciclotimia, por exemplo, um transtorno bipolar. Pessoas normais desenvolvem, né? Não é assim de uma hora para outra. Às vezes uma pessoa normal que desenvolveu ali um problema psiquiátrico, ela não é bipolar assim de uma hora para outra. Ela era de um jeito e agora é completamente diferente, mas teve um tempo, teve um processo durante essa mudança de personalidade, né? Agora o borderline durante o dia ele pode experimentar a bipolaridade várias vezes com qualquer um desses e outros, né, diagnósticos psiquiátricos que a gente falou aqui. E o borderline é imediatismo, né? É no imediato. Por exemplo, um término de um relacionamento, até mesmo um desentendimento daqueles de casais, uma rejeição afetiva, pessoa, então, quer dizer, ela se transforma ali, às vezes estava eufórica ali, com esperança e tal, teve uma rejeição, ela já muda completamente. Então, quer dizer, uma bipolaridade, assim, de um momento para o outro. Esse é o borderline. Quando pelo outro lado, né, às vezes uma pessoa normal, ela pode até desenvolver ali uma depressão, vamos dizer assim, por uma rejeição afetiva, mas ela não vai assim de um segundo para o outro mostrar, né, ficar ali deprimida, tal. Borderline não, de uma hora para outra que ele estava amando, ele já está odiando, quer matar, né, tipo assim. Então há essa diferença e muitas vezes, né, quando um especialista, um psicólogo, um psiquiatra não tem ali muita familiaridade, não entende uma mente borderline, ele pode receber um consulente borderline e diagnosticá-lo como, dependendo do momento, um transtorno psicológico. Mas se aprofundar mesmo, vai descobrir mais outro, vários transtornos psicológicos. Então, esta é uma mente borderline. Por exemplo, da mesma maneira como um borderline sente ali, através de uma rejeição ali, ele já muda, né? Já muda de estado de espírito rapidamente. Por outro lado, também, como diz, vive nos extremos, pode sentir ali uma alegria, né? Uma euforia, estar eufórico devido a uma aprovação afetiva, uma possibilidade emocional, uma possibilidade profissional também, que ele interpreta, que seja interpretada por ele como uma aceitação, uma aprovação. Então aquilo, né, se explode de alegria. E tudo isso pode acontecer no mesmo dia, nos poucos instantes ali, esta mudança de personalidade. Este é o borderline. Por que essa diferença? Porque o borderline ele precisa de aprovação, né, para sua aparência, para os seus feitos, porque ele tem dificuldade, né? Eles são dependentes porque tem uma dificuldade em se autoavaliar, em avaliar-se a si mesmo. Então, quer dizer, o borderline, quando olhamos assim de uma maneira em geral, é uma pessoa, é como que um fantoche em sentimentos e emoções. É um fantoche, vive devido aos acontecimentos externos, à aprovação externa, a pessoas e ambientes, a situações que acontecem do lado externo. Então, se aconteceu assim, se foi uma aprovação,
euforia. Se foi uma rejeição, é um ódio, depressão, né? Ou às vezes um ódio, uma vontade de sair quebrando, né? Destruindo tudo. Inclusive no livro da doutora Beatriz, que eu recomendei para vocês, Mentes que Amam Demais, vale a pena dar uma lida. Ela inicia contando de uma amiga, né, de infância, de escola, adolescência, né, tudo assim, foi o que despertou a ela, tipo assim, para ela escrever este livro, né, ela se baseou em um acontecimento. Então ela conta que era uma véspera de Natal e essa sua amiga, né, e ela estava na praia, assim, a doutora Beatriz na praia, assim, naquele estado maravilhoso, e o telefone começou a tocar e ela via lá o nome da sua amiga e, poxa, minha paz acabou agora. Então ela, depois de um tempo e tal, retornou, né, a ligação, aí ela estava toda desequilibrada, foi até um policial que atendeu na hora que ela retornou a ligação, o policial atendeu. O que aconteceu? Essa amiga dela estava lá na casa de um ex-namorado, ele já havia, né, proibido a entrada dela no prédio, então ela foi lá e não conseguiu entrar, entrou com o carro, quebrou o portão, né, e aí quando ela chega lá, tá lá o ex-namorado, mais a namorada atual, a amiga dela, 3 policiais, e ela, poxa, mas que situação, hein? Então ela, e tipo assim, uma pessoa de muito, né, essa amiga dela é uma pessoa de muito talento, mas com esses transtornos, né, com essa personalidade. Então aí ela dizia, não, mas eu só queria desejar Feliz Natal para ele, né? Tipo assim, é aquela pessoa que é extremo, ela vai, a sua vida ela é impulsionada pelo sentimento, pelas emoções, a pessoa não tem racionalidade para agir, ela sente, ela pensa, ou às vezes um pensamento provoca um sentimento, e aquele sentimento já leva direto para a ação, sem racionalizar, sem, digamos assim, analisar, né, sem voltar a pensar. Não, já sentiu ali direto para a ação. Então, este tipo de personalidade, a gente vê muitas pessoas, né, nos dias de hoje, assim, que são pessoas que existem desta maneira, elas são desta maneira. Isso não é um distúrbio psicológico, né? São vários. É uma junção de vários distúrbios psicológicos, psiquiátricos, que leva a pessoa a esses comportamentos. E hoje ainda estava analisando, estava fazendo assim, lendo, né, e preparando aqui o nosso vídeo e me imaginando já ali na mente mesmo os chakras, né, como o desequilíbrio dos 7 chakras na vida de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, né? Que tem esses comportamentos. É muito, às vezes, muita hora vermelho, outra muito azul, muito amarelo, nada de vermelho. Ou, tipo assim, não há ali um equilíbrio. É sempre muita coisa de um, pouca de outro. Nada, muito de um, nada de outro. Muito de um, nada de outro. Então, esses desequilíbrios todos, eles são provocados pelo mau funcionamento dos chakras, pela má distribuição de energias, né, pela consciência, de não termos consciência de equilibrar as energias dos 7 chakras. Então, amanhã nós vamos fazer, eu vou até providenciar aqui um desenho para me mostrar, passar aqui no vídeo e explicar, mostrar ali mais ou menos para vocês como que funciona, né, como que nós temos que dominar, esse conhecimento é importante para que nós possamos dominar o momento que há muita energia para controlá-la e também aquela falta, né, a falta de energia para podermos transmutar.
passar, por exemplo, tem energia sobrando demais, então nós podemos, não vamos, estamos sendo contemplados pelo universo, então não vamos suprimir, né, deletar essa energia, vamos transmutá-la, passar ela para outro lugar, para que possamos ir automaticamente adquirindo um equilíbrio que vai nos fazer, que vai nos levar a ter uma vida em paz. Porque uma vida em paz tem que ter, é só na base do equilíbrio. Não nos extremos, está sempre no limite, não há paz, né? Há perturbação, há transtornos, mas no equilíbrio está uma vida em paz. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço. Amanhã estamos de volta para continuar falando, vamos falar mais da personalidade borderline e vou mostrar um gráfico ali para vocês, como são os chakras de uma pessoa, de um borderline, que tem esse comportamento, né? Uma pessoa que existe, é um ser desta maneira, um ser borderline, o desequilíbrio, a maneira como que há uma loucura nas energias ali dos chakras dessa pessoa. Então, aquela loucura que acontece nas energias ali é manifestada, né, através do comportamento da pessoa. Então, até amanhã. Muito obrigado a todos. Divulguem aí o nosso canal, os nossos vídeos. E para todos, vida em paz!